Nós vimos no capítulo 20 os 10 mandamentos. Em seguida aos 10 mandamentos, nós vimos as instruções claras do Senhor Deus de como os altares deveriam ser construídos. Depois disso, nós vimos o estabelecimento da lei para os escravos. É muito interessante prestar atenção no contexto. Primeiro a lei, depois os altares, depois os menos favorecidos, que eram os escravos. E agora nós vamos ver a lei para os animais. É muito interessante, se você presta atenção nisso. Você saiu da Constituição, que são os 10 mandamentos, entrou no Código Civil, que são as leis ordinárias do dia a dia, que prevê, inclusive, disposições a respeito de animais. São muitas, mas hoje nós vamos ver apenas dos bois. Êxodo 21, de 28 a 36. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe foi exigido, quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Primeira hipótese, um boi chifrador. Se foi um acidente, simplesmente apedreja-se o boi. Por que apedrejar o boi? Ele não tem culpa disso. É para não ter animais selvagens, extirpar a linhagem daqueles animais violentos. Agora, se o dono sabia que ele era um animal violento e era perigoso, e não o amarrou, não o deixou preso, o dono é culpado. É culpado com a própria vida. Existia a possibilidade dele pedir resgate por sua vida. Ou então, se o envolvido no acidente não fosse, se ele não fosse o dono, mas fosse ele sendo o dono, mas não tivesse, o boi não tivesse chifrado propriamente um homem, mas tivesse chifrado uma criança, filho ou filha, e fosse pedido resgate para isso, em vez da morte, como era cobrado. Então, se resgatará o que lhe foi exigido. Não tem limites para o que for exigido. Para resgatar a vida, ele pode se dar como escravo, que cai naquela primeira legislação, que a pessoa se apresenta como escravo, que era o caso dos escravos judeus. Era exatamente isso. No judeu não havia alguém que tomava outra pessoa e fazia dela escravo. O escravo judeu aparecia por necessidade, e era voluntário, voluntariava-se como escravo para cobrir alguma coisa que devesse. Segunda hipótese, versículo 32. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 siclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Pois bem, é daqui que tiram que Judas, quando cobrou 30 moedas de prata por Jesus, ele recebeu o preço de um escravo. Bem, aqui tem que considerar algumas coisas. Primeiro, dá a impressão que isso aqui não era escravo judeu, mas sim escravo gentil. O judeu, a pena para o escravo judeu aparece mais claramente em outros lugares. Aqui é um pouco difícil de ver, mas tudo indica que não. Entretanto, estava claro,
se matou um escravo ou uma escrava, o dono do boi se paga com 30 ciclos de prata. O ciclo variou muito. O ciclo no Velho Testamento, ele podia chegar a 30 quilos. 30 quilos de prata, vezes 30, 900 quilos de prata. Era um senhor dinheiro. No Novo Testamento, o ciclo vira uma coisa pequena, uma moeda de bolso. Hoje, em Israel, existe ainda o ciclo, só que é chamado pela palavra moderna do hebraico, que é o shekel. Você vai lá, o dinheiro é o shekel, na realidade é o ciclo. Pois bem, terceira hipótese, versículo 33. Se alguém deixar uma cova aberta, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal será seu. Nós temos visto em nosso país alguns acidentes recentes até de crianças que caem em poços furados, e às vezes é necessário cavar um poço paralelo para tirar a criança, e às vezes não se consegue tirar com vida. No caso aqui, eles não tinham tecnologia para furar poços tão fundos e tão estreitos, mas tinha tecnologia para fazer um buraco. Se caísse lá, e vamos supor quebrasse uma perna ou coisa assim, pagava o preço que valia e ficava com o animal. É claro, se ele pagou pelo animal, agora o animal é dele. E finalmente a quarta hipótese, versículo 35. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Repare, esse é o primeiro caso. Um boi feriu o outro está morto. Vendem o vivo, repartem o valor, pegam o morto e repartem o boi. Está ferido, mas está serve para um churrasco. Foi morto em briga de bois, não foi uma peste, não foi nada, serve para um churrasco. Mas se for notório que o boi era já dantes chifrador e seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Claro, é o caso do que caiu na cova. Meus irmãos, tem algumas coisas muito interessantes que a gente tem que observar aqui. Repare que começa com um homem, depois um escravo, depois outro boi. Vai decrescendo, mas para cada caso há uma legislação. É claro que o princípio é o que conta para nós. E até mesmo é bíblico. Em outro lugar, Paulo disse que o Velho Testamento tem um texto que diz: não amordaçarás a boca do boi que debulha. E Paulo pergunta: a casa de bois que Deus se preocupa? E Paulo faz aí uma consideração muito grande a respeito dos salários que a pessoa deve pagar ou deve receber. Pois bem, no caso dos bois aqui, nesse caso simples, com 4 opções, nós podemos ver que o princípio está claro. Você é responsável por aquilo que possui e pelo estrago que aquilo que você possui vier a cometer. É responsável até certo ponto, porque dependendo do caso, você é só responsável, você arca, inclusive, com a sua própria vida. Mas dependendo do caso, você tem que pagar a despesa material, mas pode ficar com uma parte daquilo que foi estragado. Foi muito interessante quando eu pastoreei a minha primeira igreja, um rapaz dirigindo à noite atropelou uma vaca
aqui perto de Jundiaí. O boi estava solto. Alguns soltam à noite para que eles comam e quando ele viu, saiu da curva, não dava mais tempo de frear, atropelou a vaca. E o dono entrou na justiça. Queria ganhar um bom dinheiro às custas dele. A decisão do juiz é que ele pagasse o valor do boi. E quando chegou na igreja, que o pessoal ficou sabendo que ele tinha sido condenado, todo mundo perguntou para ele, mas você não ficou com a carne? Podia ter trazido para a gente fazer um churrasco, já que você pagou por ele. Pois bem, o que vale, o que permanece para nós é o princípio. Mas uma coisa muito interessante, você notou como cada caso está analisado separadamente e o que é de um, o que é de outro, é de outro. Será que não foi nessas considerações minuciosas que Salomão se inspirou para dar aquele seu primeiro julgamento pelo qual ficou famoso? Vale a pena considerar nisso. A lei, juntamente com a letra, ela emite princípios que modernamente se chama do espírito da lei. O que vale para nós hoje em dia são os espíritos, o espírito da lei, os princípios que dela nós podemos ver.